Oi, gente, como vocês estão por aí? Bora conferir os últimos livros que eu li nos últimos 3 meses. Eu tenho preferido fazer esse formato ao invés do lidos do mês, juntar 3 meses e assim eu faço um compilado aqui pra vocês. Porque a maioria desses livros eu leio junto com vocês em vlog de leitura aqui no canal. Quando eu não faço aqui, eu falo no TikTok ou no Instagram, inclusive me sigam por lá. Então já fica meio que falada, né, de certa forma, a minha opinião sobre os livros que eu li, mas eu gosto de sempre ter registrado aqui em algum lugar no canal e resolvi fazer dessa forma e tem dado bastante certo, então é isso. E esse vídeo vamos ter os lidos de julho, agosto e setembro, e sim, estou atrasada, mas enfim, espero que vocês gostem do mesmo jeito. E vamos começar para não ficar enrolando muito aqui no começo. Bom, eu comecei então o mês de julho lendo Amor de Redenção. Foi o primeiro livro de ficção cristã que eu li e eu simplesmente amei. Vocês vão ver que ao longo aqui do vídeo vão ter mais livros nesse subgênero, digamos assim. E eu fiquei simplesmente apaixonada. Esse é um livro muito lindo, um romance muito maravilhoso, que fala muito sobre perdão, que fala muito sobre confiar em Deus e ter paciência. E o mocinho desse livro, ele é simplesmente perfeito, ele é maravilhoso. E, sério, dá pra gente ver o cuidado e o amor de Deus em cada detalhe nesse livro. Tem o filme também, mas eu sou apegada e vou te dizer que vale mais a pena ler o livro primeiro. E esse foi um livro 5 estrelas pra mim. Eu simplesmente fiquei apaixonada por ele e inclusive quero ler outros livros da mesma autora também. Depois eu li mais um livro da Ellen Painter, que foi O Amor por Engano. E esse livro eu confesso que ele me decepcionou um pouco, porque assim, é um clichê romântico. Foi legal, foi gostosinho, gostei muito do final dele, como aconteceu a história. Eu me diverti, foi um livro rápido, gostoso de ler, que assim, me distraiu numa semana que eu tava muito corrida, com muita coisa pra fazer, então foi uma boa leitura. Mas ao mesmo tempo eu senti que a autora não desenvolveu nenhum conflito, sabe? Os personagens secundários não foram bem trabalhados, não teve um grande desenvolvimento ali no livro, só ficou mesmo no casal, tipo, vamos, não vamos. E eu fiquei esperando que fosse ser um livro um pouco mais, não profundo, porque é um clichê, mas um pouco mais bem desenvolvido mesmo, e acabou que não foi. Achei que a história foi um pouco rasa, achei que a protagonista também tem muito aquele estereótipo de ser desastrada e, enfim, sabe, quando fica, parece que um pouco forçado. Então, não sei se eu comprei muito a ideia do livro, mas foi uma boa história também, eu dei 3,5 estrelas pra ele. Daí eu ouvi um audiobook que se chama Primeiro Eu Tive Que Morrer. E assim, gente, eu confesso que do começo até o meio da história, eu gostei bastante. E eu achei que fosse ir para esse lado de livro de mulher cansada, que fosse se aprofundar ali na jornada mesmo da protagonista. Só que o livro foi para um outro caminho que eu não sei se era o que eu estava esperando, se era muito o que eu gostaria de ter lido. Então, por isso ele foi um livro 3 estrelas, que foi tipo um livro ok, mas que não foi tudo isso para mim. Talvez eu não, enfim, não fosse com essa expectativa, mas foi um livro tipo ok, sabe? Depois eu tive uma surpresa muito boa lendo Recalculando a Rota e eu simplesmente amei esse livro, sério. A escrita dessa autora é a coisa mais gostosa do mundo. Ele se passa no subúrbio do Rio de Janeiro e a ambientação para mim foi o ponto alto aqui, porque eu me senti lá, sabe? Então eu realmente senti assim que eu tava junto com os personagens. Eles são personagens muito reais, são personagens brasileiros, muito divertidos, carismáticos. Então foi uma delícia ler esse livro ali no fim de semana ainda, então parece que casou tudo muito bem, sabe? E aqui a protagonista é super determinada, ela luta pelo que ela quer. E aí, gente, ela tem que morar com o ex-namorado dela. Então, assim, de certa forma é uma história de segunda chance e muito bom, sério, muito bom mesmo. Eu amei esse livro. E uma coisa que eu gostei muito desse livro também foi a forma como a protagonista foi trabalhada, porque ela precisou estar sozinha para poder crescer e se entender, se desenvolver, para depois poder estar com uma pessoa de novo, sabe? Então, para mim foi bem aquele tipo pessoa certa na hora errada. E, enfim, maravilhoso. Dei 4 estrelas pra ele. Aí eu li Cinderela Está Morta, que é uma fantasia young adult, assim. E se você tá começando a ler agora fantasia, gosta de um romance sáfico e, enfim, é mais iniciante mesmo, mais adolescente,
eu acho que você vai gostar, mas assim, não é o meu caso, porque eu achei meio raso, achei meio bobo, achei que em um livro só foi pouco para conseguir construir todo o universo fantástico, explicar tudo, porque é um livro de fantasia volume único e para mim isso já acho difícil, né, conseguir desenvolver bem, ainda mais sendo um livro curto. Então ele foi muito gostoso, muito rápido de ler. Eu gostei da história, mas eu acho que faltou muito desenvolvimento para ser uma boa fantasia, sabe? Eu gosto muito de recontos, então gostei desse também, mas pra mim ele foi um 3 estrelas. Temos mais um livro 5 estrelas, que foi Para Sempre Ter Rompido, da minha mãe, Taylor Jenkins Reid. E, sério, gente, esse era o único livro que faltava dela que eu ainda não tinha lido, todos os outros eu já li. E eu li ele de um dia pro outro porque eu não conseguia largar, eu simplesmente fiquei tão imersa na história que eu não conseguia pensar em outra coisa a não ser ler esse livro. Então eu fiquei completamente obcecada por ele e eu tava achando que eu não ia gostar, porque eu via muita gente falando mal dele, mas quando eu li, eu fiquei completamente obcecada e pra mim é um dos melhores dela. Aqui a protagonista simplesmente acaba de se casar e o marido dela morre. E aí ela vai ter que acertar todos os detalhes do velório com a sua sogra, mas a sogra nem conhece ela porque eles namoraram por muito pouco tempo. Então, assim, é uma história que vai tratar sobre o luto, sim, mas a Taylor consegue narrar de uma forma tão íntima, sabe? Tão profunda, que parece que você tá vivendo aquilo junto com a personagem e torna tudo ainda mais intenso, sabe? Eu só sei que eu chorei muito nesse livro, eu me conectei logo nas primeiras páginas e assim, eu indico para todo mundo que se você, né, não tem gatilhos com esse tema, porque ele é simplesmente incrível. Mas eu confesso que não é um livro com grandes acontecimentos. Você vai acompanhar ali a jornada da protagonista passando por esse luto. Então acho que você tem que gostar de um romance dramático, você tem que gostar, estar no momento certo, na verdade, de ler um livro assim, porque senão você pode acabar talvez se irritando com a protagonista, porque a coitada sofre o livro inteiro. Então, né, acho que é importante ressaltar isso. Eu acho que eu li no momento certo, na hora certa, e pra mim fez todo sentido. E para mim ele tem aqui um grande ensinamento que o amor ele não precisa durar muito para ser amor, ele não precisa ser de longa duração para ser amor de verdade, porque o amor verdadeiro ele permanece independente da situação, independente do tempo. Eu acho que essa é uma coisa maravilhosa, assim, sabe? Eu acho que é muito lindo a forma como ela traz aqui. Eu me conectei muito, eu sofri junto com ela, então para mim 5 estrelas. Aí eu li Corte de Gelo e Estrelas, que é o livro 3,5, né, da série de Acotar. E, enfim, precisava ler esse livro, né, pra continuar a série. Eu ainda não li o próximo, inclusive. Mas assim, gente, eu achei que foi nada demais. Tipo, é um livro que tá ali no meio pra conectar as séries e os livros da série, né, no caso. E acho que foi meio ok, sabe? Foi legal. Acho que talvez até um pouco desnecessário. Mas, enfim, deu pra saltar, deu pra... Nossa, juntei duas palavras. Mas deu pra matar a saudade dos personagens e acho que se você gosta do universo, você vai também querer matar a saudade deles e ler esse livro pra, né, retomar aí a conexão com a série e poder ler o próximo. Mas, assim, nada demais, então eu dei 2,5 estrelas. Depois eu li As Andorinhas de um Continente em Chamas, que é uma distopia, mas também é uma ficção cristã e também tem um certo enemies to lovers. Então, assim, é simplesmente tudo. Eu viciei nesse livro de uma forma, assim, eu li ele em um dia porque eu não conseguia parar de ler. A edição dele é belíssima, então eu sou super apaixonada por esse livro. E ele é diferente, assim, de tudo que eu já li nesse sentido, porque ele é uma distopia, mas também é uma ficção cristã. E isso é muito difícil de encontrar, então, assim, pra mim a autora é simplesmente genial. E esse é o primeiro livro de uma trilogia, o segundo livro tá pra sair, tô muito ansiosa, inclusive, e eu assim, amei esse livro. E aqui temos romance, temos rivais, temos descobertas, temos ação. Sério, é uma experiência completa, é muito surreal, é muito bom. E assim, simplesmente amo Zion e amo esse livro. Ele é pra mim maravilhoso. E ele tem algumas referências que se você é cristã você vai pegar e que é muito legal descobrir elas ao longo da leitura, sabe? Então, sério, 5 estrelas pra mim foi
incrível. Agora vamos para os lidos do mês de agosto. Comecei o mês com O Rascunho do Amor e esse livro, vamos lá que eu tenho um pouco para falar sobre ele, porque simplesmente eu achei que fosse ser um favorito da vida, assim, e eu de fato amei muito o livro, mas tiveram algumas coisas que me incomodaram aqui. E vamos para o que eu gostei primeiro, né? Na verdade, ele é um livro que logo no começo tem passado, presente, intercala isso, intercala as narrativas também, que é uma coisa que eu gosto muito. Tem um leve, não é mistério a palavra, mas tem ali algo que a gente fica curioso para saber, porque eles eram amigos, agora eles não se falam mais, então a gente quer saber o que aconteceu com eles. Então tudo isso me pegou bastante e eu gostei muito nesse livro. Então, logo no começo eu fiquei viciada, comecei a amar a história e tudo mais. Só que chegou em um ponto que ficou muito cansativo, porque é muito slow burn, tipo, muito mesmo, assim. E aí, o que mais me pegou foi que eu entendi a proposta aqui, porque os dois são autores nesse livro, então eles conversam muito através da escrita, o que é muito, muito legal, muito genial da parte da autora, dos autores, na verdade, né, que são duas pessoas que são os autores. Tem muito intercalado assim com a vida pessoal deles, aparentemente, pelo que a história retrata. Só que me faltou essa parte da comunicação verbal mesmo, sabe? Eu achei que focou muito nessa parte da comunicação deles pela escrita, que às vezes eu só tinha vontade de falar, ei galera, bora conversar, bora resolver, sabe? Então acabou ficando um pouco cansativo demais ao longo da leitura. E por isso ele foi um livro 4 estrelas, mas mesmo assim foi bom. Daí, gente, eu li Era Uma Vez um Coração Partido. Esse aqui tem vlog lá no TikTok. E assim, eu quero sim ler os próximos, tá? Inclusive eu preciso comprar os próximos livros. Mas especificamente, esse primeiro livro, eu gostei muito dele, mas eu achei que ele foi um pouco bobo. Ai, meu Deus! Vai falar mal dos livros, tá vendo? Eu achei que ele foi um pouco bobo demais, assim, sabe? Eu acho que a protagonista teve algumas atitudes muito impulsivas, assim, muito imaturas, que talvez isso, né, nos próximos livros seja consertado de certa forma, que ela possa amadurecer e tudo mais. Mas nesse livro em específico, eu achei um pouco adolescente demais, por mais que eu tenha gostado muito da parte fantástica e de ser diferente das coisas que eu já li, com a questão dos arcanos, a autora colocou aqui vários elementos fantásticos, na verdade, mas eu achei que foi um bom livro, mas eu ainda tô querendo ler os próximos para ver se eu vou de fato gostar muito dele ou não, sabe? E eu também não li Caraval antes de ler ele e que me falaram, né, que eu deveria ter lido, porque eu iria entender muito mais do que aconteceu aqui, então talvez tenha sido isso também, né, por eu não ter lido antes Caraval, talvez eu tenha ficado meio perdida por conta disso também, mas assim, é isso. Tiveram aqui alguns plot twists, né? Alguns mais previsíveis, outros nem tanto. Gostei muito da tensão do casal. Ainda, na verdade, estou tentando entender qual que é a do Jax aqui. Mas gostei muito da tensão entre eles. Acho que isso me pega muito a parte do romance, né? Mas no começo eu fiquei bem confusa e no fim eu não conseguia parar de ler. Então, assim, sabe? Eu acho que também essa parte da confusão pode ser de Caraval, como eu disse. Mas foi um livro que eu dei 3 estrelas e meia e pretendo ler os próximos para ver o que eu vou achar. Daí eu li Copo Vazio, que é um livro bem curtinho e a autora veio aqui na minha cidade, então eu tenho ele autografado também. E assim, gente, a escrita para mim foi maravilhosa. Agora, a história em si não me pegou muito. A autora tem uma escrita muito poética, assim, então a forma como ela descreve a narrativa, constrói a personagem, é muito gostoso mesmo de se ler. Mas eu confesso que apesar de eu conseguir entender a Mirella, os seus conflitos, sua decisão e tudo mais, ao mesmo tempo eu fiquei tipo, ai, sabe? Mas eu acho que alguns sentimentos, tipo, de raiva, de tédio, de angústia que a autora me fez sentir ao longo do livro tenham sido propositais, então acho que isso é legal também. Só não sei se foi pra mim mesmo o livro, em alguns momentos eu achei que foi dramático demais e acho que pra mim faltou um pouco de aprofundamento na protagonista e nos conflitos dela para que eu conseguisse sofrer junto com ela, sabe? Porque parece que eu tava só, não sei se foi o momento que eu li também, mas parece que eu tava só lendo
relatos de uma pessoa dramática, eu ficava tipo, ai, que saco, sabe? Então acho que não foi muito pra mim mesmo. E por isso eu dei 3 estrelas pra este livro. Aí vamos pra uma autora que eu amo muito, que é a Bethel Larry. E eu já li outros 2 livros dela que foram, acho que 5 estrelas os 2. E aí eu li então Na Estrada com o Ex. E esse livro, entre os 3 que eu li, foi o que eu menos gostei, mas mesmo assim eu gostei muito dele. Eu confesso que no começo do livro eu tava achando muito parado, tava achando meio cansativo, tava inclusive me irritando com alguns personagens, mas aí ao longo da leitura eu percebi que isso era intencional, porque eu consegui ver o desenvolvimento de cada um deles e o crescimento de alguns personagens, e aí fez mais sentido pra mim a leitura. E do meio pro final da história ficou viciante pra mim, eu não conseguia parar de ler, porque eu acho que ele tem de tudo um pouco, assim, sabe? Ele tem romance, ele tem cenas divertidas, ele tem um pouquinho de drama, então pra mim, inclusive, daria uma ótima sessão da tarde, um filme de sessão da tarde, porque ele tem muito essa vibe, sabe? Então eu conseguia imaginar, assim, durante a leitura, um filme passando pela minha cabeça e eu acho que ia ser muito bom. E pra esse aqui eu dei 4 estrelas. E como vocês viram, né, estou lendo mais ficção cristã, então eu também li Deixa Nevar, que eu tava muito ansiosa pra ler este livro aqui, e eu simplesmente amei, gente, é uma comédia romântica com crentes. E aí também tem o clichê de uma cama só, sabe? E esse livro tem um plot twist na página 50. Eu nunca vou esquecer disso. Porque pra mim foi muito impactante. Tipo assim, logo na página 50 a gente já tem um plot twist que narra. Que narra não, mas que vai impactar no restante da história toda. Então pra mim foi assim, incrível esse livro e eu me diverti muito lendo ele. A única coisa que eu senti falta aqui foi um aprofundamento maior na vida do Marco, que é o protagonista masculino aqui. Eu gostaria de conhecer um pouco mais sobre ele, de ver um pouco mais de química no casal, sabe? Por ser uma comédia romântica. Então acho que pra mim faltou um pouco dessa química entre eles. Mas enfim, mesmo assim foi um livro 4 estrelas também. Daí eu finalmente li Tweet Cute, porque, gente, faz anos que eu quero ler esse livro. Desde que ele foi lançado lá fora eu tô querendo ler. E ele veio pro Brasil, também não tinha lido ainda. E eu tava tipo assim, meu Deus, eu preciso ler esse livro logo, sabe? Mas chegou o momento dele, li esse livro e eu amei, porque era o que eu tava precisando na época que eu li. Eu tava precisando de um romance clichê, adolescente, que fosse só pra me distrair mesmo, fosse só para passar o tempo, enfim. E esse livro trouxe tudo que eu gosto, assim, que a narrativa dele também foi muito bem construída e eu gostei muito da história. E olha que hoje em dia é muito difícil eu gostar de um livro adolescente, então ele tem que ser muito bem feito para eu conseguir gostar. Aqui eles são rivais, anônimos, e aí eles se tornam amigos. Então, assim, muito bom. Tipo assim, o livro não tem nada demais, tá? Mas como eu disse, eu li na época certa, né, eu acredito, e eu me diverti muito durante esse livro, e eu acho que é muito difícil eu gostar quando tem referências do mundo pop e tal, geralmente não curto, mas aqui teve de um jeito que eu gostei, então assim, não sei o que aconteceu, mas sei que eu gostei muito do livro e eu dei 4 estrelas pra ele. Foi o mês das 4 estrelas, né? E aí, por fim, neste mês eu li Nora Sai do Roteiro, e assim, gente, eu amei o livro e eu não sabia que eu ia amar tanto. Na verdade, eu não achava que eu ia gostar tanto assim dele e eu simplesmente amei. É um romance clichê, mas também tem um pouquinho de drama e algumas surpresas leves ali ao longo do caminho. Esse livro aqui me fez rir e me fez chorar em menos de 2 minutos no intervalo disso tudo. Tem vlog, acho que no Instagram também pra vocês. Vlog não, acho que era... Eu postei essa reação em algum vídeo, tipo, lendo em 1 hora, alguma coisa assim. Mas enfim, foi um livro muito bom, muito gostoso. Eu amei a interação e a relação do casal aqui. A ambientação em que ele se passa é muito gostosa também. E eu geralmente não curto tanto livros com crianças quando eu acho que é muito forçado, sabe? Mas aqui eu acho que foi o ponto ideal, assim, eles me conquistaram ainda mais por ter essas crianças, né? Então... Sério, muito bom esse livro, foi uma surpresa enorme e eu fiquei assim, surtando, dando gritinhos adolescentes a cada interação do casal. Então eu tive que dar 4 estrelas e meia pra ele. E por fim, agora vamos para os lidos de setembro. E assim, gente, setembro foi um mês muito bom de leituras. E também me fez entrar numa ressaca literária, menina, você acredita? Então assim... Vamos lá. Comecei o mês, então, lendo Me Encontre no Lago, porque eu ia conhecer a autora na Bienal, então eu queria
ler esse segundo livro que eu ainda não tinha lido, né, dela, mas depois daquele verão, assim, foi top livros favoritos, então tava muito ansiosa para conhecer a autora e queria ler mais um livro dela. Só que eu acho que esse fluxo aí da Bienal deu uma atrapalhada na leitura, porque eu li um pouco do livro na ida, mas eu só terminei ele na volta, e durante os dias da Bienal não consegui ler nada. Então, assim, meio que cortou a história ali pra mim, sabe? O fluxo de leitura, assim. E no começo eu achei meio parada a história, achei meio, que legal, sabe? E só depois, quando eu peguei para terminar de fato o livro, foi que eu me conectei e amei muito, 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 muito mesmo. Então acho que foi só ali, não peguei ele no melhor momento para ler, mas mesmo assim gostei muito da história. E assim, gente, o meu coração estava doendo lendo esse livro, tá? E aí no fim dele eu chorei no ônibus. Então, assim, imaginem a situação da garota. E esse é o livro que ler a nota da autora faz toda a diferença, e pra mim fez toda a diferença, fez eu entender muito mais o Will e ficar ainda mais apaixonada por ele. Então, pra mim, assim, foi um ponto alto da história. O cenário aqui do livro é lindo, traz muito o presente e passado, que é uma coisa que eu gosto bastante nos livros, essa parte um pouco mais dramática. Eu ainda prefiro o primeiro livro, ainda é meu favorito, mas esse foi muito bom também. Ele traz outras questões, fala também sobre saúde mental, então tem temas importantes, eu achei muito bom. Mas assim, gente, pra mim o mais impactante foi poder ler junto com a protagonista um diário da mãe dela, e isso se intercalando com a realidade, sabe? Isso pra mim muito, 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 muito bom, sério. Então, assim, apenas leiam, porque no caso a mãe dela morreu, né? Isso não é spoiler, tá logo no começo do livro. Então, a mãe dela morreu e aí ela vai ler esse diário e viver algumas coisas parecidas. E sério, gente, muito bom. E eu dei pra ele 4 estrelas também. Aí eu li a sequência, né? A duologia, que é um spin-off de Eleanor Gray, que é um dos meus favoritos da vida. Ai, coisei o microfone, desculpa. Que foi Land of Shay, o volume 1 e o volume 2. E sério, gente, que delícia ler o livro da Brittany C. Cherry, eu sempre falo errado, mas enfim. Ela é uma das minhas autoras favoritas da vida, e Leonard Gray também é meu favorito, então ler o spin-off foi, assim, simplesmente uma experiência surreal. No primeiro livro, eles são adolescentes e aí eles se odiavam, mas eles fizeram uma aposta pra ver quem se apaixonava primeiro. Sério, muito bom. E aí, esse livro, ele vai ter um pouco da Leonard Gray também, né? Mas bem como segundo plano, porque é só um spin-off. Vai focar muito aqui no Landon Shay. E, assim, eles são simplesmente tudo. Eles se provocam, eles são todos quebrados. Então, assim, só a Brittany sabe fazer um bom casal como ela fez aqui. Então, assim, muito bom, muito bem desenvolvido. Simplesmente maravilhoso. E eu dei 4,5 estrelas pra ele. Mas o ponto alto pra mim foi o segundo livro. Sério, eu devorei esses 2 livros assim, e essa autora sabe como acabar comigo, porque aqui temos segundas chances, eles já estão adultos, reencontros, coisas do passado, sabe, gente? Olha, muito bom mesmo. Mas assim, já confesso que esse livro inteiro é sofrimento, tá? Se você acha que no primeiro livro você sofreu, não, você não sofreu. Aqui você vai sofrer de verdade e você vai entender o que eu tô falando. Achei muito responsável da parte da autora a forma como ela tratou aqui algumas situações. Esse livro tem muitos gatilhos, mas eu acredito que ela trouxe muito essa ideia de que pra a gente, entre aspas, curar outra pessoa, a gente precisa se curar primeiro. Então eu achei que foi muito lindo isso. E, enfim, a redenção do casal aqui, gente, a química deles, tudo que eles viveram, sabe? Olha, foi sofrido, mas no final compensou muito, tá? Então, assim, 5 estrelas, leiam se vocês gostam dessa temática. Depois, finalmente, li também 7 Dias em Junho. Eu tinha comprado esse livro em inglês quando... Não sei se foi quando ele lançou, mas não tinha em português ainda quando eu comprei. Só que eu não tava conseguindo continuar a leitura, acredito pela escrita da autora e também pelo inglês, juntou tudo isso, eu não tava conseguindo ler, então eu esperei ser traduzido, e aí quando foi agora, né, li ele, e assim, eu amei, porque ele tem tudo o que eu amo, ele tem segunda chance, ele tem reencontros, eu tava bem nessa vibe, né, vocês perceberam? Esse mês tava bem nessa vibe. Tem drama familiar, tem representatividade, tem personagens quebrados, gente, tem de tudo de melhor nesse livro aqui.
E ele foi uma experiência maravilhosa. No começo, eu demorei para engrenar um pouco na leitura, para acostumar com a escrita da autora, mas depois, gente, eu fiquei viciada. A protagonista aqui é incrível, ela é uma mulher maravilhosa e a filha dela também é perfeita. Ela é mãe solo. Então, assim, e o Shane aqui, gente, os dois são autores e eles escrevem um sobre o outro. Tá. E lembrem que é uma segunda chance. Então, assim, pensem no impacto disso daqui. Ele simplesmente é maravilhoso. Então, assim, sério. Minha única ressalva aqui seria que eu acho que os personagens secundários poderiam ter sido melhor trabalhados. E eu achei que o final foi um pouco rápido demais também. Então, mas assim, vamos relevar? Vamos perdoar? Porque assim, já relevei, já perdoei. E só por isso eu dei 4,5 estrelas. Mas se isso fosse melhor, eu daria 5 com certeza, porque foi incrível. E agora pensem em um Enemies to Lovers com atores em Los Angeles. É isso aqui, meus amores, é isso aqui. Primeiras más impressões. Esse livro é muito bom, de uma autora nacional, e que ele vai mostrar a interação entre eles numa ambientação que eu amo. Eu me identifiquei muito com a protagonista, não sei se isso é bom ou ruim, mas enfim. E ela também tem ali um desenvolvimento familiar com as irmãs, que traz assim uma grande... Qual é a palavra? Enfim, que acrescenta muito na história, traz um plus assim que fez amar ainda mais. Enfim, ela é uma garota que está tentando a vida nos Estados Unidos e ela se apaixona por um ator ganancioso e arrogante de Hollywood. Apenas isso. Me diverti muito com a história, também acho que daria uma ótima sessão da tarde e 4,5 estrelas também, porque foi maravilhoso. Daí eu fiz um desafio de 5 livros em 5 dias lá no canal, aqui no canal. E vamos passar rapidinho sobre esses livros, porque eu já falei demais aqui, então bora lá. Li então Tudo Que Eu Não Te Disse, que é um romance clichê adolescente que eu gostei. E eles são rivais acadêmicos, então eles estudam na mesma escola e eles são tipo os melhores em todas as classes. E aí eles ficam competindo muito. Mas assim, é isso, o livro inteiro. Eu gostei muito do aprofundamento que teve aqui na vida pessoal de cada um deles, mas eu também senti falta de uma perspectiva dele, sabe? Porque eu achei que o motivo dele foi meio raso, assim, acho que não foi tão bem trabalhado quanto o dela, por exemplo. É um romancinho bobo pra distrair, gostosinho de ler, e se você for mais nova que eu, você provavelmente vai gostar muito mais da história. Inclusive, se eu fosse mais nova, eu daria uma nota maior. Dei 4 estrelas e eu só coloquei 4, não 3,5, pelas páginas finais, porque eu gostei muito. Então foi isso. Li também Instinto Assassino, que é o segundo das séries naturais, e eu amo essa série, é simplesmente maravilhosa, adolescentes resolvendo casos arquivados da polícia, e esse aqui pra mim conseguiu ser melhor que o primeiro, eu gostei mais desse, então assim, simplesmente maravilhoso. Eu fiquei chocada com esse final, fiquei tensa durante a história toda, e ainda tive umas migalhinhas de romance, gente, sério. 5 estrelas. Li também Este é um Corpo que Cai, mas Continua Dançando, do Igor Pires. E esse é um livro de poesia, inclusive ele é belíssimo. Mas eu acho que poesia precisa muito conectar com o leitor e eu preciso muito sentir aquilo que ele tá querendo passar. E eu acho que pelos temas tratados aqui no livro, no momento que eu tô vivendo de vida, eu não consegui me conectar tanto assim, mas eu acho que a escrita do Igor é muito maravilhosa. O livro aqui é dividido em 3 partes. A primeira parte é sobre saúde mental, de forma geral, a segunda é sobre relacionamento, e a terceira parte é uma vibe mais de esperança, assim, pra um futuro melhor, sabe? Tipo isso. E eu confesso que essa terceira parte foi a mais legal pra mim. Então eu acho que se você passou por término de relacionamento, problemas com ansiedade, enfim, mas busca estar feliz e ter um futuro melhor, talvez esse livro seja pra você. E é isso. Eu não dei estrelas pra esse, eu não dei nota. Ah, por que, Juliana? Porque não senti que deveria dar uma nota. Simplesmente por isso. Não tem muita explicação, não. Agora, se preparem para este livro aqui. Gente, nem eu tava preparada, tá? Minha melhor parte, eu não achei que eu fosse amar tanto esse livro, mas eu amei ele. E assim, esse foi um livro que me fez rir, de gargalhar. Não é uma risadinha tipo, é uma risada de verdade, sincera, sabe? Então assim, fazia muito tempo que o livro não fazia isso comigo. Eu acho que o último foi a Guarda-Costas, que eu acho que eu li ou no começo do ano ou ano passado, enfim, faz muito tempo. E esse livro aqui foi simplesmente muito, muito, muito bom. Esse livro, além de um romance maravilhoso, tem também discussões muito importantes aqui
sobre pessoas com deficiência, porque os dois protagonistas, cada um ali com a sua dificuldade, e eles tratam isso de uma maneira muito leve, mas também muito responsável, sabe, ao mesmo tempo. E tem uma nota da autora aqui que pra mim faz todo sentido e que incrementou muito mais a história. Sim, eles têm uma personalidade única, uma química inegável, que assim, foi incrível e eu tive que dar 5 estrelas. E o último livro deste vídeo aqui é Mais ou menos 9 horas, do Victor Martins. Eu amo essa edição, gente, eu acho a coisa mais linda do mundo, sério. E a escrita do Victor também é maravilhosa, é uma delícia de ler, porque ao mesmo tempo que ele consegue escrever um livro triste, porque esse livro aqui fala sobre o luto, também consegue ser divertido de certa forma, sabe? Pela forma irônica como ele escreve muitas vezes. Nessa história, o protagonista, ele acabou de perder o pai, então ele vai viajar para a cidade natal dele. Só que quem que tá do lado dele no ônibus, gente? O ex, óbvio, né? E aí, gente, que vai ser uma viagem realmente assim de reflexões, de perdão, de, enfim, reflexões mesmo sobre a vida, sobre o passado, sobre as questões que eles tiveram que enfrentar. É um livro muito completo também e é maravilhoso. Ele fala muito mais sobre o autoconhecimento do que um romance, de fato. E pra mim, só o final que foi meio viajado. Tipo, eu finjo que ele não aconteceu. Mas é isso, 4 estrelas. E é isso, gente. Ao todo, se eu não me engano, foram 25 livros. E talvez seja por isso que eu esteja de ressaca. Nossa, a câmera escureceu muito, né? Eu não tinha visto. Enfim, perdão. É porque eu acho que vai chover, tá fechando o tempo aqui. E aí deu uma escurecida. Mas vamos relevar? Então tá bom. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado das minhas leituras. E se vocês leram alguns desses livros ou têm vontade de ler, comentem pra gente conversar nos comentários, quero muito saber. Vou tentar deixar todos eles linkados aqui na descrição pra vocês. Se vocês comprarem, usem meu link, por favor, que me ajuda muito aqui no canal a manter ele por aqui, né, pra vocês. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau!